A gente precisa conversar sobre análise de livros na internet, porque do jeito que tá, não dá mais. Oi, eu sou a Jéssica e hoje eu tô aqui não só como leitora, como criadora de conteúdo, mas também como professora de literatura, porque eu tenho visto muita coisa aqui pela internet, tenho ouvido muita coisa também, e eu gostaria muito que o meu canal fosse um espaço de conversa um pouco mais séria também, né? Que não fosse só criação de conteúdo sobre livros, resenhas, tags e coisas assim, mas que a gente pudesse, de alguma maneira, aprofundar a nossa conversa, sabe? E como professora, eu também me preocupo com essas questões, só que eu não falo muito sobre isso aqui, tanto quanto eu falo quando eventualmente eu dou aula de literatura. Então hoje eu queria convidar vocês para pensar junto comigo sobre a forma como a gente tem analisado os livros em geral e comentado sobre eles na internet, porque, sinceramente, meu povo, eu acho que a gente tá errando bastante na hora de fazer essas análises e eu vou tentar dar alguns exemplos para vocês do que eu acho que poderia ser talvez mais construtivo e mais proveitoso da gente analisar num livro do que aquilo que a gente eventualmente tá analisando ou do que eu vejo as pessoas comentando em geral nos Instagrams da vida, no YouTube mesmo e também nos clubes de leitura, porque eu também convivo muito com o pessoal do clube de leitura de vários tipos, né? Tanto daqueles em que eu sou mediadora, quanto daqueles em que eu só participo como ouvinte, como leitora mesmo. E eu acho que tem muita coisa pra gente conversar, eu vou tentar não me estender tanto, mas eu gostaria de só propor uma pequena reflexão aqui pra vocês, daquilo que eu tenho notado, pra ver se a gente tá afinado, tá bom? E antes de eu continuar, eu quero fazer aquele lembrete de que vocês se inscrevam no canal caso seja a primeira vez de vocês por aqui, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela companhia. Aproveitem e deem uma conferida naquilo que eu produzo e se vocês gostarem, se inscrevam porque assim vocês nunca vão ficar de fora dos conteúdos que vão chegando por aqui. Também deixem um like nesse vídeo para fazer com que ele chegue a outros leitores que podem se interessar por esse tema. E claro, né, vai conversando aqui comigo, vocês todos vão conversando, tanto no chat ao vivo quanto nos comentários depois, porque o que eu gostaria de fazer, e eu pretendo fazer daqui pra frente, é, de fato, trazer para o canal reflexões que eu já costumo trazer, que eu costumo falar em aula, mas que eu quero amplificar aqui com esse espaço, e para isso eu preciso da participação de todos vocês. E, gente, eu não tô mais conseguindo dar conta de certas análises que eu tenho visto na internet em geral há muito tempo, tá? E aí, pra eu conseguir exemplificar aqui pra vocês, eu vou trazer alguns livros específicos, mas poderia ser qualquer outro livro, porque eu já ouvi de tudo mesmo por aí, nesses anos todos, trabalhando com leitura, mediando clubes de leitura. Eu já vi muita coisa acontecendo e, de fato, pra mim, que tenho uma vivência toda em sala de aula de literatura, ou até mesmo como pessoa formada em letras que tem um certo sistema, né, para ler, eu tenho acesso a algumas coisas de análise que foram muito importantes para mim para chegar nesse lugar onde hoje eu analiso as coisas e é muito difícil um livro não ser legal para mim, é muito difícil uma experiência de leitura ser negativa para mim. E eu acho que eu devo isso, inclusive, à teoria da literatura, né? Eu acho que muita gente tem essa ideia de que quando a gente estuda alguma coisa, aquela coisa deixa de ser divertida e fica algo chato. Para mim foi totalmente o contrário. Inclusive, eu acho que esse próprio vídeo pode explicar um pouco sobre para vocês. Mas eu acho que essa vivência de análise de textos ao longo de todos esses anos que eu tenho estudado me fizeram sempre conseguir aproveitar alguma coisa do livro, mesmo em livros de que eu não gosto, mesmo em livros com os quais eu não simpatizo tanto, eu sempre consigo ver alguma coisa ali que é parte da estrutura dele e que eu acho que é válido. E é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje pra gente talvez, com sorte, virar uma chavinha e mudar um pouco o estilo dos comentários que a gente tem feito. Do que tu tá falando, Jéssica? Pois eu vou comentar agora com vocês. O que eu tenho notado em vídeos, em comentários de leitura, em qualquer espaço que seja, é o seguinte, eu tenho notado que as pessoas têm falado muito mais das suas experiências pessoais do que sobre a obra em si. As pessoas têm falado muito mais dos seus anseios em relação à leitura, das expectativas que elas tinham em relação à leitura e que foram correspondidas ou não, do que o que a própria obra traz, do que a própria obra apresenta como tema,
do que a obra propõe de reflexão. E embora, assim, eu entenda que isso é uma certa resposta dessa nova modalidade de comentários e do acesso à internet, que muita gente tem acesso à internet e que pode e deve ler os livros e comentar e tudo mais, eu acho que isso faz parte da democratização um pouco maior, né, do acesso ao livro, e isso é bom. Ao mesmo tempo, com isso, com essa democratização, a gente vê que cresceu uma questão do que eu acho, do que eu gostaria de encontrar. Cresceu muito a nossa vontade de satisfazer aquilo que a gente quer. E isso em todos os âmbitos, né? Isso tem muito a ver com o capitalismo, com a ascensão do capitalismo, enfim. Mas eu não vou entrar nessa seara agora. Eu só queria fazer esse paralelo de que, ao mesmo tempo que a gente tem essa super acessibilidade às coisas e que a gente quer participar de tudo e falar sobre tudo, isso não acompanhou uma formação leitora. Então a gente reage aos livros aqui especificamente, mas à arte em geral, como a gente reage a qualquer outra coisa que a gente consuma, né? A qualquer outra coisa que a gente usa de certa maneira. Qual é o problema disso? O problema disso é que a arte não é qualquer produto. A arte não é qualquer coisa. E a arte, ela não tem nenhum vínculo com a gente no sentido de que ela não nasceu para nos satisfazer. A arte, se a gente pensar de uma maneira abstrata, se a gente pensar de uma maneira conceitual, né, o que ela faz, a que ela se propõe, a arte, uma das primeiras características é que ela não é utilitária. E isso significa que ela é inútil mesmo, tá? Ela é inútil. Dizer que a arte não é utilitária significa dizer que ela não serve para nada. Portanto, ela não tem que nada. Isso é bom e é ruim. Ela não tem que se filiar a nenhuma corrente, ela não tem que se filiar a nenhuma ideia, ela não tem obrigação de cumprir funções que a gente espera dela. Ela é, por isso mesmo, irreverente, ela é, por isso mesmo, subversiva. Ela pode e deve ser o espaço de manifestar qualquer coisa, né? Essa é uma das definições da arte, além de outras, né? Ela tem uma intencionalidade e ela é reconhecida também por outras pessoas, por toda uma comunidade. Então, para ser arte precisa de várias coisas, não ser utilitária, ela ter uma intenção de criação e também ela ser reconhecida por todo mundo. Beleza, definimos arte, né? E a literatura é uma arte, assim como o cinema é uma arte, assim como a música é uma arte, assim como a pintura é uma arte também. E a arte, ela não estabelece uma relação de resposta tão imediata ou tão criteriosa àquilo que a gente gostaria de ter. Para isso existem outras coisas, para isso existem outros formatos de texto, né? Me atendo aqui à ideia do livro como arte, da literatura de ficção como arte. A arte não tem nenhuma responsabilidade com nada. Então, isso já deveria responder muita coisa daquilo que a gente pensa sobre ela, né? Porque a gente, às vezes, vai ler um livro querendo ver tal coisa, e o livro não necessariamente vai entregar aquilo que a gente gostaria de ver. Dito isso, eu acho que os leitores, hoje em dia, especialmente no Brasil, têm tratado a arte como se ela tivesse que responder certas coisas. Têm tratado a literatura como se ela tivesse que responder certas coisas. E não é que ela não possa responder. Ela pode. E essa que responde, essa literatura que traz temas que são debates políticos, sociais atuais, essa é uma literatura que a gente mais ou menos chama de literatura engajada, que vai trazer temas, por exemplo, como o racismo, como a homofobia, como a questão de gênero. Então, sim, existe um certo tipo de literatura que é uma literatura engajada nesse sentido, que ela é abertamente uma resposta às demandas que estão acontecendo. Mas existe toda uma outra parte da literatura que não necessariamente está vinculada a isso, e tá tudo bem. Porque, como eu falei antes para vocês, a literatura e a arte em geral não tem que nada. Uma das primeiras regras é que ela não é utilitária. Então, é bom que exista aquela arte, aquela literatura que responda às nossas demandas e aos nossos anseios, mas também é bom que exista uma arte livre que fale o que quiser. E aqui especificamente eu quero trazer esse comentário aplicado à leitura mesmo, porque o que eu tenho visto em termos gerais de comentários é que as pessoas às vezes analisam o livro e dizem assim: eu não gostei do livro por quê? Porque o livro trouxe um personagem que fala coisas nonsense, ou porque o personagem fez coisas que eu acho absurdas e que não aconteceriam, ou porque o personagem deveria gostar de X coisa, já que ele nasceu em tal lugar, em vez de gostar de outra coisa. Só que dizer isso sobre um personagem é limitar a experiência desse personagem, que é uma experiência diferente da minha, que é uma experiência que eu jamais teria. E reduzir aquilo que a gente está lendo por aquilo que a gente conhece
é bastante pobre, desde o meu ponto de vista. Porque, sei lá, né, vamos pensar assim, a arte me dá a possibilidade de viver e experienciar coisas que eu não viveria e tal. Então, como é que eu vou ficar só esperando do personagem que ele entregue coisas que eu já conheço, ou que eu acho que deveria ser, ou que eu penso que seria assim? O que eu conheço do mundo é muito limitado. É muito, 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 muito pouco perto das possibilidades que podem haver. A literatura é, no máximo, uma tentativa, a literatura de ficção, nessa coisa da criação de personagens e criação de mundos, ela é, no máximo, uma tentativa de nos mostrar outras formas de existência nesse mundo. Então, não faz muito sentido para mim esperar encontrar no livro só aquilo que eu já conheço. Eu espero que eu encontre no livro coisas que eu não conheço e personagens e vivências que eu não conheço, né? Acho que isso faz sentido quando eu falo assim. Mas talvez quando eu dei o exemplo fique mais claro. A gente pode vivenciar os personagens e o que eles trazem de uma maneira, desde um ponto de vista de descoberta, de curiosidade. E eu acho que assim a gente ganha muito, muito, muito mais com as experiências de leitura. E aí, para citar algum exemplo muito claro, eu vou trazer aqui um livro que eu li recentemente, né, que é esse aqui, o Diorama, da Carol Ben-Simon, uma escritora gaúcha contemporânea, em que eu ouvi alguns comentários e eu quero só ilustrar, porque é o que está mais perto da minha memória, tá, gente? Não é especificamente uma coisa sobre o diorama. Eu posso falar também sobre outro livro que eu li, que eu adorei, inclusive vou pegar ele depois aqui. Mas, por exemplo, com a questão do diorama, vamos supor aqui, nessa história, a gente tem uma personagem que nasceu em Porto Alegre, que vive na década de 80, é a criança na década de 80, o pai dela comete um crime e muda toda a vida familiar, muda toda a dinâmica, muitas coisas acontecem e atrapalham a vida da protagonista. E aí, nesse cenário, vamos supor assim, essa personagem e o seu irmão escutam muito rock estadunidense. O irmão sofre muita influência de um amigo que tem muitos discos e que escuta muito rock estadunidense. Então a irmã, por tabela, também ouve. E ela faz várias referências musicais a isso. Eu poderia pensar, como gaúcha, que é muito estranho que ela só ouça rock internacional. Que ela não ouça um rock brasileiro, que ela não ouça um rock gaúcho, sei lá. Mas eu não penso isso. Por quê? Porque isso seria limitar a personagem àquilo que eu imagino sobre ela. Ela me entrega o que ela quiser. Ela fala sobre o que ela quiser. Ela tem a referência cultural dela. Ela é uma criação específica no espaço e no tempo ficcional. Então não faz nenhum sentido para mim esperar dessa personagem que ela escute, por exemplo, sei lá, Cachorro Grande, que é uma banda gaúcha. Enfim, não faz sentido, porque ela vai vir com um pacote cultural que é dela e que é circunstancial desse livro, né? Então, assim, se eu quiser só ver os personagens referindo aquilo que eu já imagino sobre eles, vai ficar muito difícil, porque nem tudo vai ser espelho, né? E outras coisas, né? Sei lá, a personagem vai para os Estados Unidos e eu fico pensando, poxa, todas as personagens da Carol Ben-Simon vão para os Estados Unidos? Bom, pode ser que sim, nem todos vão, tá? Eu já falei bastante sobre a Carol Ben-Simon aqui no canal, vou deixar inclusive recomendado um vídeo em que eu falo de vários livros dela, que é um episódio do quadro Feito por Mulher. E sim, tem um outro livro que os personagens vão para os Estados Unidos, tem outros livros que tem uma coisa também que se passa em Porto Alegre. Agora, eu vou dizer que eu não gostaria que os livros da Carol fossem do jeito que eles são? Não vou, porque a Carol faz os livros do jeito que ela quiser. Ela não tem obrigação nenhuma, vinculação nenhuma. Eu leio e eu posso gostar ou não gostar, mas eu não tenho que dizer que o livro deveria se passar em tal lugar ou falar de tal personagem de tal maneira. Entende o que eu tô dizendo? Então, assim, quando eu pego um livro, e isso foi a teoria literária que me deu, eu espero que ele me mostre o que ele quer, e não o que eu quero ver. Uma das coisas que também às vezes o pessoal fica curioso, né, perguntando, achei que tu não ia gostar disso, porque, sei lá, o livro fala muito de uma cultura estrangeira, e não fala de nenhum latino, não sei o quê. Eu não espero, porque eu leio latinos, que todos os livros falem de referências latinas, porque eu não espero nada dos livros. Eu abro os livros e me deixo levar por aquilo que eles me entregam. Mas então, Jéssica, como é que pode isso, né? Tu tá sendo muito passadora de pano, tu tá passando pano pro livro, tu tá fazendo com que tudo fique... Sim, nesse sentido, uma linguagem mais comum seria passar pano, mas não é passar pano, é literalmente me abrir para outra experiência que não
é a minha. E que bom que ela não é a minha. Que bom que ela é diferente. Que bom que, no caso aqui do diorama, a personagem é taxidermista. Porque eu jamais conheci um taxidermista, porque eu não sabia nada sobre isso. E com o simples fato de conhecer um pouco sobre um universo que não é meu, eu já acho que eu tive um ganho tremendo com a leitura, sabe? E é para isso que eu leio. Eu leio para tentar me aproximar de coisas que eu não conheço. Porque vivendo a minha própria existência, dentro da minha casa, dentro da minha cidade, dentro do meu estado, eu tenho uma vivência muito limitada com as escolhas que eu faço. Essa personagem é taxidermista. Isso é muito legal. Eu não gosto de taxidermia e eu não quero ser taxidermista. Mas é muito legal conhecer outra coisa. Eu acho que quando a gente vira a chave da percepção e começa a ver as coisas como uma possibilidade de conhecer outros lugares, personagens e eventos que eu não conheceria de outra forma, a gente ganha muito com a literatura e é isso que eu faço cada vez que eu abro um livro. Né? Não acho que a gente deva seguir lendo uma coisa que a gente não está gostando e tudo mais, mas talvez a gente não esteja gostando só porque é uma coisa que a gente não pensava em investigar antes. Se a gente for para um livro com a mentalidade de uma criança que está descobrindo algo, acho que as coisas ficam muito, muito, muito mais interessantes. Mas então, o que tu não gosta quando tu lê um livro? O que tu considera ruim num livro, já que tu tá sempre aberta para as histórias diferentonas? Eu considero coisas problemáticas num livro, para eu dar uma nota baixa para um livro, para eu achar que o livro tem problemas, é só e tão somente quando ele apresenta falhas técnicas. O que é falha técnica? Narrador, a voz narrativa do livro. Por exemplo, se existe um narrador que é criança e que tem 6 anos, só que na hora de escrever o autor faz uma voz para ele, que é uma voz de um adulto de 50 anos, ou pelo menos que uma criança se expressa como um adulto de 50 anos, eu vejo um problema aí. Porque a criança, ela não tem o repertório que uma pessoa de 50 anos tem. Por mais que ela estude que seja uma espécie de gênio, não vai ter. Ela vai ter um estilo de pensamento infantil que é diferente do estilo de pensamento do adulto. Por mais que ele possa até copiar, essa criança possa até copiar algum linguajar, em algum momento vai escapar a criança que existe nela. E se o autor não consegue fazer isso, fica muito, muito feio. Nesse tipo de caso, eu não gosto da parte do narrador. E eu consigo dividir. Eu posso gostar muito do enredo e não gostar do narrador. Eu posso gostar muito de um personagem e não gostar do tempo em que se passa, da forma como é contado, se é fragmentado ou se é um livro mais linear. Mas uma coisa não interfere na outra. O enredo é uma coisa e a parte técnica é outra. E para eu não gostar de um livro, é só se ele falhar miseravelmente na construção de um personagem. Por exemplo, sei lá, ele faz alguma coisa que é muito, muito incondizente com o personagem dentro do livro. E aí entra uma outra coisa muito importante, gente. A gente, às vezes, fica querendo que os personagens digam tal coisa, ou falem de tal maneira, ou pensem, ou tenham um diálogo assim assado, e às vezes ele não responde a isso que a gente quer, e a gente diz, isso aqui jamais aconteceria. Um personagem jamais falaria assim. Eu posso dar um exemplo, não vou dar spoilers, mas enfim, teve um livro que eu lembro que rolou uma discussão semelhante, que foi um livro que eu li de Trinidad e Tobago, Menino de Ouro. Tem resenha aqui no canal. Rolou uma discussão. A discussão era nesse nível. Esse personagem, que é um pai da família, jamais tomaria essa escolha. Eu não vou dizer que escolha é, nem o que é, mas tem a ver com filhos. Por que disseram isso? Porque o personagem, ele é de uma cultura indiana e pessoas dessa cultura não fazem esse tipo de coisa. Eu, pessoa física aqui, Jéssica, leitora, não me sinto em condição de dizer uma coisa dessas, porque eu não conheço todos os indianos, eu não conheço todas as pessoas que mantêm a cultura indiana, e eu não conheço essa pessoa especificamente para saber se ela tomaria ou não tomaria essa decisão. Não cabe a mim, penso eu, né? Não cabe a mim avaliar a ação do personagem dessa maneira, porque é muito limitante dizer que não aconteceria assim, mesmo se fosse um irmão meu. Eu não conheço um irmão meu tão a fundo a ponto de saber se em uma situação extrema ele não tomaria tal decisão. Não faz, para mim, o menor sentido esperar de um personagem isso, dizer uma coisa assim, esse personagem, vamos supor assim, sei lá, esse personagem é gaúcho, para não sair muito desse exemplo gaúcho. Então, esse personagem jamais faria tal coisa. Eu não tenho como saber, porque ele é outra pessoa. Como é que eu vou saber as ações de outra pessoa? Não faz sentido.
Isso, para mim, é limitar muito a experiência do livro. O livro se propõe a ser ficção. Ele se propõe a nos dar uma outra olhada, uma outra mirada, eu ia dizer, mas enfim, um outro olhar sobre o mundo que não seria o que eu tenho. Então, se eu tô querendo ver só o que eu sei, é melhor então nem ler livro, porque senão a gente vai só atrás das mesmas referências que a gente já tem. Eu acho que a literatura ela pode ser um grande fator, um grande incentivador, né, de crescimento e de humanização, desde que a gente tenha esse olhar aberto para receber aquilo que ela pode entregar e não aquilo que a gente quer ver. E nesse sentido, os livros ficam muito maiores do que eles são. Muitas e quantas vezes a gente já vê isso em clubes de leitura, em que a gente lê o livro, achou mais ou menos, e aí quando uma outra pessoa vem e fala o que ela achou, aquilo cresce, porque ela percebeu alguma coisa ali. E enquanto a gente fica preso nessa estrutura de julgar se o personagem agiu bem ou mal, se o personagem faria ou não faria isso, se aquele diálogo é verossímil ou não, a gente está perdendo de discutir os temas principais que estão passando por trás na obra. A gente está perdendo de discutir os temas filosóficos, os temas sociais, existenciais que estão passando por ali, e todo livro tem alguma coisa nesse sentido. Morte, vida, amor, família, são temas universais. Enquanto a gente fica, mas será que diria? Mas será que poderia aparecer isso? Será que... A gente está perdendo a parte mais importante, que é a outra, e não essa das atitudes, né? Enfim, eu acho que a gente não tem como saber o que uma pessoa faria ou não em determinado contexto. A gente não tem como calcular isso, gente. A gente tem muita pessoa no mundo, tem muitas formas de existir e elas são diversas mesmo. A gente não tem como prever porque a gente não é onisciente. A gente não é onipresente. Não tem como estar em todos os lugares e saber tudo que as pessoas poderiam ou não fazer. E mais, isso aqui é ficção, né? O livro de literatura de ficção, ele é um universo à parte. Uma outra coisa importante para essa análise, que sempre vira e mexe e volta, é a questão de que o personagem não faria isso ou o personagem não diria isso, o livro é inverossímil. Gente, muitas vezes se confunde a verossimilhança com a verdade. As pessoas querem, muitas vezes, que o livro traga coisas que aconteceriam na vida real. Mas a verossimilhança não é isso, tá? De acordo com a teoria literária, de acordo com os estudos dessa área, a verossimilhança se dá dentro do próprio livro, daquilo que o personagem faz e mostra, ou pensa. Se ele não fala, ele pelo menos faz. Se ele não faz, ele pelo menos pensa, mas de alguma maneira vai ficar exposto àquilo que o personagem pensa ou quer fazer. Então, a verossimilhança, ela deve ser analisada dentro do próprio livro. Não tem nada a ver com o fato de corresponder a algum modelo que a gente conhece fora do texto. A verossimilhança é dentro do texto. Então, mais uma prova para vocês verem como não faz sentido a gente querer comparar um personagem com uma pessoa que a gente conhece. Não, é que eu conheço muitos gaúchos, Jéssica. E eu sei que todos os gaúchos que eu conheço não fariam isso. Mas tu conhece todos os gaúchos do mundo? E melhor, o gaúcho desse livro que aparece aqui não poderia fazer? Dentro desse contexto que ele tá? É dentro do livro que a gente consegue ver a verossimilhança e não fora. Enfim, para encerrar essa conversa por enquanto, para deixar vocês pensando, eu vou recomendar um texto que está nesse livro aqui, ó, que é A Literatura em Perigo. Eu já falei desse livro várias vezes aqui no canal, inclusive em outros vídeos do Literatura em Debate, porque ele é formador. E um dos textos que eu acho mais importantes, eu recomendo para todo mundo porque esse autor, o Todorov, ele é super acessível, o livro é bem fininho, eu vou deixar aqui embaixo o link também. Num desses textos, ele fala sobre o que pode a literatura e aí ele vai analisar personagem, o que a gente ganha conhecendo personagens de ficção. Ele estava citando um filósofo americano aqui, que é o Richard Rorty, e aí ele fala sobre o que se deveria buscar, o que se recusa e tal, e diz que o cara recusa o uso de termos como verdade ou conhecimento para descrever a contribuição da literatura, afirmando que ela faz menos remediar a nossa ignorância do que nos curar do nosso egotismo, termo entendido como uma ilusão de autossuficiência. A leitura de romance, segundo ele, tem menos a ver com a leitura de obras científicas, filosóficas ou políticas do que com outro tipo, bem distinto, de experiência, a do encontro com outros indivíduos. E é sobre isso que eu estou falando aqui, né? O encontro com outros indivíduos que de outra maneira não encontraria. E ele segue. Conhecer novas personagens é como encontrar novas pessoas, com a diferença de que podemos descobri-las interiormente de imediato, pois cada ação tem o ponto de vista do seu autor. Quanto menos essas personagens se parecem conosco, mais elas ampliam o nosso horizonte, enriquecendo assim o nosso universo.
Essa amplitude interior não se formula com o auxílio de proposições abstratas, e é por isso que temos tanta dificuldade em descrevê-la. Ela representa, antes, a inclusão na nossa consciência de novas maneiras de ser, ao lado daquelas que já possuímos. Essa aprendizagem não muda o conteúdo do nosso espírito, mas sim o próprio espírito de quem recebe esse conteúdo. Muda mais o aparelho perceptivo do que as coisas percebidas. O que o romance nos dá não é um novo saber, mas uma nova capacidade de comunicação com seres diferentes de nós. Nesse sentido, eles participam mais da moral do que da ciência. O horizonte último dessa experiência não é a verdade, mas o amor, forma suprema de ligação humana. O Todorov é bastante humanista nesse comentário, claro, e ele está falando que ao conhecer outras pessoas e perceber outras experiências, a gente poderia conhecer o amor nesse sentido de o amor fraterno, né? E ok, tudo bem se vocês acharem romântico demais, mas de qualquer forma, o que ele está dizendo e que é central aqui é que conhecer outras vivências ficcionais, mesmo assim, faz com que a gente enriqueça a nossa percepção do mundo, faz com que nosso próprio mundo se enriqueça, nossa própria capacidade de percepção se enriqueça. Então não faz sentido analisar personagens e analisar os livros em geral só pelos personagens de uma maneira em que a gente fique contabilizando se aquilo poderia ou não ter acontecido. A gente está lendo ficção, a gente não está lendo jornalismo, a gente não está lendo livro de história, a gente está lendo uma outra possibilidade de pensar. Ele não é para ser real e verdadeiro, ele é para ser fictício e verossímil dentro da realidade em que ele está. E, mais uma vez, queria só reforçar isso, enquanto a gente fica usando o nosso tempo para analisar como o personagem age, o que ele pensa, se eu estou de acordo com o que ele pensa ou não, se eu estou de acordo com o que ele faz ou não, se ele poderia ter feito isso ou não, lembra da verossimilhança, né? Dentro do próprio texto. Enquanto a gente fica nessas miudezas, a gente está perdendo o bonde que está passando com vários temas interessantes para debater. E eu vejo que, em geral, nos vídeos que eu acompanho de booktubers, por exemplo, que são hispanohablantes, que tem canais aí, pessoas do México, de outros lugares, eu não vejo essa discussão assim. Eu não vejo essa discussão desse nível no Brasil em que as pessoas analisam o que o personagem fez. Eu sempre vejo comentários em que as pessoas estão analisando o livro. Olha, esse livro é interessante porque ele fala sobre tal coisa. Ele tem aqui uma taxidermista que traz tal coisa e eu achei interessante isso. As pessoas não ficam pensando se a Cecília, taxidermista, deveria ter feito isso, se ela é chata, se ela não é chata. Aliás, se ela é chata ou não, isso não importa muito. Faz parte da construção do personagem, se é chato ou se não é. E até isso, interfere. E eu lembro de um comentário do professor Vitor, que é do canal Isso Não É Filosofia, ele dá aulas de filosofia no YouTube e também ele tem uma plataforma para isso. Eu lembro do Vitor sendo bem radical falando sobre isso, dizendo assim, se tu gosta ou não gosta de um livro, pouco importa, tu tem que ler para entender do que ele fala. E eu sei que isso soa forte, eu sei que a gente tá muito, muito, muito apegado à ideia de que, eu gostei, não gostei, a leitura é prazer, e a leitura é prazer sim. Mas eu acho que muitas vezes que a gente pensa que a leitura não foi prazerosa, não é que ela não tenha sido prazerosa, é que a gente olhou com as lentes tortas. Se a gente olhasse nessa ideia de descoberta, nessa ideia de aprender alguma coisa do livro, de ver alguma coisa que ele tem ali, mesmo dos conteúdos que eu menos gosto, mesmo que ele fale de um tema que eu não tô nem aí na minha vida pessoal, ele me abre uma janela. Quando a gente olha por aí, acho que tudo fica muito mais rico. Então, é isso. Eu queria trazer esses comentários aqui pra gente começar essa conversa. Eu pretendo falar mais sobre isso com o passar do tempo e quero muito que vocês me digam o que vocês acham sobre isso, se vocês já tinham pensado sobre essas ideias, se vocês já notaram esse tipo de coisa, se vocês fazem isso, o que vocês sentem quando fazem. Enfim, vamos conversar de verdade, assim, de coração aberto, com respeito, com tudo, mas vamos pensar juntos, porque eu acho que a gente pode ganhar muito mais falando sobre livros dessa maneira aberta e dessa maneira receptiva do que se a gente ficar se atendo a detalhes que não levam a lugar nenhum, porque o tema principal ele está passando, e o tema principal geralmente é muito mais interessante e muito mais coletivo do que esses outros detalhes dos personagens em si. É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a quem assistiu até o final, muito obrigada a apoiadores e apoiadoras por manterem meu trabalho por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.